Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Beijão no escudo não pode faltar. Pois é, pessoal, pelo meu tom de voz vocês já devem estar percebendo que eu tô meio para baixo. E aí vocês devem estar se perguntando, porra, por que o Leandro tá para baixo, cara? Poxa, ontem foi Fla-Flu, nós vencemos nosso arquirrival. Ele estava presente no Maracanã, ou seja, presenciou, colaborou lá com o seu apoio, com o seu canto, com o seu incentivo. E hoje ele tá dessa forma aqui gravando o vídeo. Pois é, galera. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o porquê disso. E vou ter que fazer uma coisa que é dolorida para mim como tricolor. Vocês já vão entender do que eu estou falando. Antes de mais nada, antes de começar o vídeo aí, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Faltam 10 inscritos aí para bater 1.800. Peço o apoio de vocês para que ainda essa semana a gente consiga bater os 2.000. Será uma marca muito expressiva. Ficarei muito feliz com essa marca. Tenho certeza que vocês também, afinal de contas... vocês fazem parte do canal, o canal existe por causa de vocês. Mas para isso a galera precisa se inscrever, compartilhar nos grupos de WhatsApp aí o vídeo. Pede para os amigos clicarem no link quando forem assistir o vídeo. Se clicar direto no vídeo não conta a visualização. Deixa o like, que é fundamental o like, é muito importante. Vocês ajudam demais se clicar ali no joinha, no like. Ativa o sininho de notificações e manda ver nos comentários. Os comentários são muito importantes. Eu tiro muitas ideias para o canal dos comentários, acompanho tudo. E os comentários também ajudam o YouTube a divulgar o vídeo do canal. E, consequentemente, dessa forma, o canal cresce. Agora vamos ao assunto do vídeo, vamos fluminensear. Então, eu não consigo esconder pela minha expressão facial e nem pela entonação das minhas palavras, que eu estou num astral baixo. Hoje, como todo pós-dia de um clássico, de um Fla-Flu, foi de zoação, grupo de WhatsApp, nos locais ali que a gente tem as amizades, local de trabalho e tudo mais. E claro que a torcida do Fluminense deitou e rolou em cima dos flamenguistas. Muitos deles reclamaram da arbitragem, na minha visão, sem justificativa. E muitos deles... com razão, nos atacaram com uma coisa que não dá para se defender. É o chamado checkmate, não tem como. E é esse o tema central do vídeo de hoje, que eu vou abordar aqui. Eles nos atacaram de forma justa, tá? Porque nossa torcida não compareceu ao jogo, e isso vem sendo uma tônica nos Fla-Flus. E já vou deixar bem claro aqui que nenhuma outra torcida do Rio tá comparecendo contra eles, tá? Porra, eu vejo Vascaíno e Botafoguense querendo zoar a gente por causa disso. Tá de sacanagem. Vasco e Botafogo, em sua grande maioria, quando tem o mando de campo, bota o jogo no estádio deles e dá 10% pra torcida do Flamengo. E ainda assim, a torcida do Flamengo enche o lado dela e eles não enchem o lado deles. Fica quase pau a pau. Quando joga no Maracanã é a mesma coisa. A torcida do Flamengo muito maior e a deles pequenininha. Inclusive até em final de Carioca, como foi na final do Carioca de 2019, onde a torcida do Vasco, juntando os dois jogos, não botou nem 6.000 torcedores. Mas enfim, esse não é o tema principal não, a parada é com a gente. E no tema de hoje, infelizmente, eu vou ter que bater na nossa própria torcida. Vou ter que cortar na própria carne. Porque é uma coisa que me deixa muito triste e é uma coisa imperdoável. Eu sei que quem está assistindo o vídeo aqui vai apresentar um monte de justificativas para que a nossa torcida não venha comparecendo, do porquê ela não vem comparecendo nos clássicos e no de ontem mais especificamente. Ah, Leandro, fomos eliminados pelo Corinthians na quinta-feira. Leandro, enfim, vamos falar um monte de coisa. Eu acho, uma opinião bem sincera, que a maioria vai me dar razão e uma minoria não vai dar. Mas, cara, tá engasgado. Eu fiquei chateado o dia inteiro. Pô, cheguei da rua agora há pouco, fui jantar com a minha família.
pô, nem tomei banho, não fiz nada. Falei, não, vou gravar esse vídeo que eu vou botar isso pra fora. Quem sabe, né, eu consiga sensibilizar bastante gente. Quem sabe esse vídeo aí não corre os grupos de WhatsApp. Quem sabe não chega nos outros amigos de YouTube aí que tem até muito mais inscrito do que eu. E a gente inicia um movimento para acabar com isso. Enfim, toda grande caminhada precisa de um primeiro passo. E eu vou tentar aqui dar o primeiro passo para mostrar ao torcedor tricolor que ele está errado em não comparecer num clássico desse porte, como foi o de ontem. E que também mostrar que ele deve... E mostrar também que não tem motivo para não ir, gente. Não tem justificativa para não ir. O clássico de ontem envolvia duas equipes com 45 pontos na tabela. Se eu não me engano, o Flamengo era o terceiro ou o segundo e a gente o terceiro ou quarto, porque a gente estava com o mesmo número de pontos que o Inter, parece, eu não me recordo agora. Ou seja, os dois times brigando em cima na tabela. Ah, mas a gente foi eliminado na Copa do Brasil. Gente, Copa do Brasil é outra competição, pô. E aí a gente foi eliminado na Copa do Brasil, vai virar as costas pro time no Brasileiro para perder a vaga na Libertadores? A gente pode não ser campeão, mas a gente está firme e forte na briga por uma vaga no G4. E outra, os caras são nossos arquirrivais, gente. Históricos, desde o dia 7 de julho de 1912. Qual a parte que vocês não entenderam que a gente não pode dar mole para esses caras? Não só dentro de campo, não só nos bastidores, como na arquibancada, pô. Eu sou aquele tipo do cara que critico pra caramba esse argumento da torcida. Temos que lotar a Sul. Por quê? Não, a gente tem que dividir o estádio com eles. A gente tem que lotar a Sul, lotar o Oeste, lotar o Leste. Não dá para lotar o Norte, que é o setor deles. Nesse último jogo, existe uma justificativa. A venda começou com eles. Quando abriu a venda para o torcedor do Fluminense, já tinha esgotado o setor Leste e Oeste. Então não tinha como a gente comprar lá. Mas o setor Sul era para estar lotado, porra. Era para ter gente amontoada no setor Sul, com sangue nos olhos, para ganhar dos caras, porra. Eu fiquei puto com a atuação do time contra o Corinthians. Pra caramba, pra mim entrou andando em campo de forma apática, não encarou o jogo com a seriedade que deveria ser encarado, como os jogadores do Corinthians encararam. Mas ontem os jogadores entraram com sangue nos olhos, com a faca nos dentes, de voadora nos peitos dos caras. E a nossa torcida? Porra, não dá, cara. Não dá. A torcida do Fluminense está estragando o Fla-Flu. Tá estragando. Pô, Leandro, por que tá estragando o Fla-Flu? Pô, vamos lá, gente. Quais sempre foram os ingredientes que tornaram o Fla-Flu o maior clássico do Brasil e um dos maiores clássicos do mundo? E, ó, quem quiser falar que é o maior do mundo, não tá errado, não. Porque, para quem não sabe, o recorde histórico, mundial da história do futebol de público, numa partida envolvendo dois clubes, excetuando seleção, é o Fla-Flu de 1963, com 194 mil pessoas. Só perde para um jogo, que foi Brasil e Uruguai na final da Copa de 50, que não tem registro. O público é estimado. Estima-se que houveram 200 mil pessoas. O de 1963, que foi 0-0, foi registrado 194 mil torcedores. Então, quem quiser falar que o Fla-Flu é o maior clássico do mundo, também não está errado, não. E quais foram os ingredientes que sempre envolveram esse clássico? A grande rivalidade, já nasceu, o primeiro jogo já envolvia rivalidade absurda. Os jogos memoráveis, a entrega dos dois times em campo, buscando a vitória, que faz com que hajam resultados espetaculares, e, principalmente, a festa das torcidas na arquibancada, que sempre tornou o Fla-Flu o clássico mais bonito do Brasil, o clássico mais emblemático do país, o maior clássico do país. Era uma festa absurda, as arquibancadas do Maracanã no Fla-Flu. A mistura das cores, a rivalidade de uma torcida querendo fazer uma festa mais bonita que a outra, cantar mais do que a outra. O Brasil parava, gente, para assistir o Fla-Flu. Parava. Ainda tem um tempero aí, um ingrediente que eu esqueci de falar, que eram os irmãos Mário Filho e Nelson Rodrigues, que sempre apimentaram esse Fla-Flu, criando várias expressões, fazendo grandes crônicas. Enfim, o próprio Mário Filho criou a expressão Fla-Flu. Nelson Rodrigues criou a expressão que o Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada, disse que eram os irmãos Karamazovski do futebol brasileiro, enfim. São diversos ingredientes. Mas, pessoal, se não houver a festa das torcidas, o Fla-Flu perde a graça. E a torcida do Fluminense está estragando o Fla-Flu, porque ela não está comparecendo. Eu sei o motivo principal. O torcedor do Fluminense,
ele descarta o Fla-Flu daquele jogo que ele vai com a esposa, que ele vai com o filho, que ele vai com os amigos. Porque é o jogo da violência, é tumulto, é arrastão, é confusão, é brigaiada. Porque ele vê, né, nos noticiários a torcida do Flamengo quebrando tudo lá. Enfim, ele vê vídeos que agora ficam divulgando na internet do Sobra Nada brigando com o Batianda, com o Jovem Fly, Young Flu, aquelas coisas. Aí ele fica completamente aterrorizado e não vai pro jogo. E eu cansei de falar aqui e tenho vídeos para provar. O perfil do torcedor do Flamengo que vai ao jogo hoje é o mesmo do torcedor do Fluminense. Na maioria esmagadora é aquele cara, pai de família, que vai com a mulher, que vai com o filho, que os torcedores rivais ficam chamando os caras até de modinha, porque vão com o celular para tirar selfie e tal. O perfil é esse, cara. O que acontece de forma isolada é o ser humano, quando está em grupo, em maioria, quer se sobressair em cima do outro. Mesmo assim, esses casos acontecem quando há uma provocação de um lado, o outro rebate, aí gera ali um conflito. Porque até isso que é difícil de acontecer. E antes que digam que eu estou demonizando a torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense faz a mesma coisa. Se tem episódios de flamenguistas agredindo tricolores, tem episódios de tricolores agredindo flamenguistas também. Também. Quem está em maioria, meu amigo, não adianta. Baixa esse instinto aí que é do ser humano, quando está em grupo. Inclusive, ontem eu presenciei uma cena, na hora que eu estava subindo a rampa, eu estava com um argentino do meu lado, o Carlos, que eu levei ele para o jogo. E aí passou uns 5 caras, assim, bem poucos, com aparência, assim, eu identifiquei na hora que eram caras de organizada, e que eu vi que estavam buscando alguma coisa, procurando algo, alguém. E aí eu vi um com uma camisa escrito Batianda. Eu falei, Batianda é aquele negócio do Flamengo lá, igual Sobra Nada, dos caras que vão para brigar. E um pouco mais à frente tinham 3 rapazes tricolores, na faixa ali dos 18, 20 anos, bem franzinos, e eles estavam muito eufóricos, zoando os flamenguistas. E vou falar para vocês, ali na rampa naquele momento tinha o mesmo número ali de tricolores e flamenguistas. E eles cantando musiquinhas do tipo 1, 2, 3, essa porra é freguês, provocando. Os caras passaram por mim, eu percebi que eles queriam confusão. Falei, eles vão arrumar confusão com os garotos lá da frente. Chegou a dar uns supapos nos garotos, assim, os garotos correram em direção ao metrô, eles nem entenderam direito o que estava acontecendo, né? E aí os guardas do metrô e a guarda municipal, a polícia, rechaçou os caras voltaram correndo. Inclusive, vou até deixar um registro aqui, atitude muito covarde desses elementos aí do bate-anda, porque, meu amigo, o Sobra Nada, Young Flu, essas torcidas assim, eles não atacam o povão do Flamengo de ninguém não, cara. Entendeu? O negócio deles é com vocês, assim como o negócio de vocês tinha que ser com eles. Quer arrumar o problema de vocês? Se resolvam lá. Organizada com organizada. Os caras vão pro meio do povão querer, agredir torcedor, povão. Os garotos eram povão, camisa do Fluminense normal. Pareciam até ser parentes, eles tinham muita semelhança assim, né? Primos, irmãos. E os caras foram lá agredir. Tinha um que tava com a cabeça toda enfaixada. Deve ter tomado um pau do Sobra Nada antes do jogo. Tava com a cabeça toda enfaixada. De repente tava procurando vingança, caçando alguém do Sobra Nada ali, eu não sei. Mas, cara, são fatos muito isolados. E vou falar uma coisa pra vocês. Se tem 10 torcedores do Fluminense ali que vê aquilo, se indigna e vai pra cima dos caras, arrebentava com eles. Eu não tô aqui dizendo que o torcedor do Fluminense tem que fazer violência, não. Só tô dando uma hipótese, uma suposição. Não era, assim, 100 cabeças de organizado. Não, eram 4 ou 5. Eu tô falando 6 aqui, mas eram 4 ou 5 no máximo. Esses episódios acabaram. Sabe por que você, tricolor, vai pro jogo ver um monte de gente com camisa do Flamengo? Porque eles são maioria, porra. Eles compram 35 mil, 40 mil ingressos, a gente compra 20 mil no máximo. Pra onde você olhar, tu vai ver camisa do Flamengo. Mas sabe o que vai acontecer se a gente esgotar nosso setor e a gente brigar ali, ingresso por ingresso, no setor oeste e no setor leste? Você vai ver uma enxurrada de camisa do Fluminense. E aí aquela sensação que o torcedor tricolor tem de que, caraca, tá tudo dominado por eles, já vai pro ralo. Porque você vai ver uma porrada de camisa do Fluminense. Eu tava tomando mate agora à tarde com o Vilela. Vilela, meu amigo, Vilela viajante. A gente tá sempre junto, sempre tomando mate ali no Soarino. E aí não sei qual foi o papo que rolou, que eu falei que eu fui de camisa do Fluminense. Ele falou, caramba, tu foi de camisa do Fluminense, no metrô, você tá maluco? Eu falei, cara, não tem bicho de 7 cabeças não. Lembrei, eu comentei com ele que no metrô me bateu uma frustração. Fiquei meio chateado porque eu fiquei com aquele sentimento que foi uma vitória que não valeu de nada. A gente tinha que ganhar deles, era na Copa do Brasil. E aí ele olhou pra mim, parou de beber o mate e falou, caramba, você foi de camisa do Fluminense no metrô, você foi de metrô, você é maluco. Eu falei, Vilela,
Não tem bicho de 7 cabeças do outro lado, não, irmão. Os caras são de carne e osso igual a gente. Meu Deus, qual o problema que tem de eu botar a camisa do Fluminense para um jogo? Eu não tô indo com ânimo de arrumar confusão, não, gente. Aí ele falou, se te provocarem. Eu falei, cara, se me provocar, eu provoco, brinco, ou então não dou ideia, vida que segue. E se nós estivéssemos em maioria, pode apostar, a torcida do Fluminense ia gerar cenário igual às vezes eles geram, de agressão. Como gera, como eu já vi várias vezes. Cara, tô muito chateado, irmão, tô muito chateado. Pô, o Fla-Flu era um clássico que parava o país. Eu sou filho de um gaúcho, meu pai nasceu na fronteira com o Uruguai, bem no interior. E ele tinha um irmão muito próximo da idade dele, 2 anos mais velho que ele. E desde pequeno meu pai me falava que quando tinha Fla-Flu, todo mundo colava no radinho, na Rádio Nacional, para ouvir a transmissão do Fla-Flu. E você tinha que escolher um lado, irmão. Aí meu pai desde pequeno escolheu o Fluminense e meu tio o Flamengo. Meu tio é gremista, meu pai é internacional, colorado. Cara, muitos anos depois, cara, deve ter uns 5 anos, 6 anos atrás, eu ouvi o Cuca, treinador, que tem o irmão Cuquinha como auxiliar, contando exatamente a mesma história que o meu pai. Ele contando que lá no Paraná, eles eram pequenos, o Fla-Flu parava o país, eles ficavam no radinho, cara, igualzinho a história do meu pai. E que o Cuca escolheu o Fluminense, ele era tricolor, e o irmão dele era Flamengo, o Cuquinha. E aí hoje em dia você vai para um clássico onde o Fluminense tem 45 pontos, mesmo número de pontos do Flamengo, brigando ali por um título ainda, o campeonato não acabou, no mínimo brigando pela vaga no G4. Pô, a gente vê aquele cenário de ontem, cara, nossa torcida vazia, não chegou nem a 10 mil torcedores. É triste pra caramba, gente, é triste demais. Isso não pode acontecer pela nossa camisa, pela nossa história, porra, pela nossa instituição, pelos nossos heróis do passado, pelos nossos heróis do Fla-Flu do passado. Isso não pode acontecer, cara. Jogo contra esses caras, a gente tem que esgotar o ingresso. Tem que... Porra, cara, pra mim é dolorido falar isso, é doído. Eu odeio falar isso. Mas tem que pelo menos lotar o setor sul. Eu odeio falar isso, sabe por quê? Porque parece que a gente já internalizou que no Fla-Flu, 3/4 do estádio a gente aceita que é deles. Norte, leste, oeste e sul sobra pra gente. Não pode, porra. Não pode. A gente não tem que internalizar isso, mas na pior das hipóteses, tá? Na pior das hipóteses, dos males o menor, vamos lotar a sul. É horrível falar isso pra mim. Tá bom, mas vamos lotar a sul. Porra, pelo menos ontem o setor sul tinha que estar lotado de tricolor, cara. Porra, ontem, se juntasse todo mundo que tava desgarrado ali do setor da Bravo, que era onde estava a Muvuca, e juntasse lá, cara, daria uma torcida visitante. Igual quando a gente vai nos jogos do Fluminense, a gente vê lá o torcedor visitante lá enchendo a parte dele. Cruzeiro, Corinthians. Caraca, irmão, isso não existe, cara. Isso não existe, é clássico. Não pode ser 90-10. Porra, tô muito chateado com a minha torcida. Eu espero que esse... Porra, quem tá vendo esse vídeo aí, cara, divulga aí nos grupos, irmão. Porra, quem conhece o... Eu conheço o André, os caras não vão ficar mandando vídeo no WhatsApp deles, não. Vilela, o André, o Gabriel Amaral. Cara, que vocês, youtubers, se estiverem assistindo isso aí, Leandro Quintela é outro rapaz muito bom também. Porra, começa a bater nessa tecla nos canais, cara. Não vamos aceitar isso não, gente. Isso é ridículo, cara. Porra, contra o Cuiabá a gente botou 50 mil torcedores. Contra o Juventude agora vai botar 60. Pô, contra o Flamengo não bota 22 mil, 23, sei lá, que é necessário para encher o setor sul. Pelo amor de Deus, cara. Porra, a gente tem torcida, a gente tem potencial para comprar 35 mil, 40 mil ingressos. A gente esgota o setor sul, dá 22 mil ingressos. Compra mais 20 mil no setor leste-oeste, a gente é maioria no estádio. Com 42 mil, a gente é maioria. Sobra aí em torno de 28 a 30 mil ingressos para eles só. Porra, por que a gente não faz isso? Tá com medo dos caras? Os caras são de carne e osso, irmão. Vai com ânimo de assistir o jogo. Porra, combina com os amigos para ir junto, em grupo. 6, 10 cabeças. Não é para brigar, não. Só para ir junto. Isso aí já... Como é que se fala? Já inibe a ação daqueles caras que quando estão vendo, eles estão em maioria, vê um grupo em minoria, fica assim, fazendo piadinha, fazendo gracinha. Porque uma coisa é ter 10 flamenguistas, ficar fazendo piadinha com 1 ou 2 tricolores. Outra coisa é ter 10 flamenguistas e ter um grupo de 10, 15 tricolores. Porra, o ânimo já não é igual. O cara já vai pensar 2, 3 vezes antes de ficar fazendo piadinha com a gente. Então faz isso. Combina com a galera, vai junto,
compra o ingresso, porque se a gente comprar os ingressos do setor leste e oeste, e lógico, esgotar o sul, a gente vai ser maioria que eles. Só a sensação que você vai ter no entorno do estádio, no jogo em si, já vai ser muito melhor, porque você vai ver camisa do Fluminense para todo lado, porra. Infelizmente eu tive que fazer esse vídeo, porque tá engasgado aqui. A gente tem que dar uma chacoalhada no nosso torcedor, a gente não pode aceitar essa situação. A gente não é menor que ninguém. Não é menor que ninguém. Não tem motivo para a nossa torcida ser menor que a deles no estádio. Lá só cabem 65 mil, 70 mil torcedores. Se a gente bota 50 mil, 60 mil contra Ceará, 65 mil contra Ceará, 50 mil contra Cuiabá, a gente pode botar 40 mil contra eles, porra. Por que que não pode? Tive que fazer esse vídeo, é necessário, tem que cortar na própria carne, tem que bater na minha torcida, porra. Porque não dá para aceitar essa situação. Porra, nos últimos anos o time tá se entregando contra o Flamengo, raça, disposição, alma, e a nossa torcida tá fazendo o quê? Tá olhando os caras lá tomando 3/4 do estádio todo jogo, porra? Não pode não, cara. A gente não pode aceitar isso não. Só fazer um último registro. O Iago Felipe é um jogador que eu não acho que ele deva ser titular, nem acho que ele é craque. Acho que ele é um jogador que pode muito bem compor o elenco do Fluminense, pode ajudar muito. Mas eu quero fazer um registro que esse cara, ele sabe incorporar essa camisa aqui. Ele incorpora como poucos, tá? E no Fla-Flu, então, nem se fala. Ele ontem entrou com alma, com coração. Eu tô deixando o registro aqui para reconhecer o que esse rapaz faz, tá bom? E é com esse espírito que a torcida tem que ter quando na hora de ir para um Fla-Flu, de comprar os ingressos, esgotar os setores leste, oeste, sul, brigar cada palmo pelos ingressos do setor leste e oeste, para no mínimo dividir o estádio com eles. Tá bom, galera? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.